Olá, queridos irmãos. É, Nós estamos estudando esse livro, é A Senda do Calvário, do Roy Hession. Esse livro fala sobre o eu. Jesus falou que para eu segui-lo, eu preciso aprender a negar a mim mesmo. E para eu aprender a negar-me a mim mesmo, está em Mateus 16:24, eu preciso saber a força do meu eu. E quando eu li esse livro, só faltava estar escrito Rose, porque tudo que dizia no livro eu tinha. E nós vamos terminar hoje o capítulo 10. Quem ainda não assistiu todos os outros, está no canal do YouTube, MEA, MEA, Crer em Cristo no Playsticks, que tem lá os 10 capítulos. Hoje eu vou terminar e depois, quem puder assistir, ninguém pode deixar de ler e assistir os vídeos, porque é glorioso, é ouro em pó e você precisa, e eu também. Glória a Deus. Bom, nós vamos primeiro orar, pedir, Senhor, a tua bênção sobre nós, sobre aqueles que nos ouvem. Senhor, nós precisamos de uma transformação de vida. Venha, Senhor, curar nossas feridas, nossas dores. Senhor, venha nos dar humildade para reconhecermos o quanta coisa assim, Senhor, de aflição, de poluídas, feridas, quantos lixos guardamos dentro de nós. Senhor, nós não queremos mais, nós queremos ver a Jesus, queremos que o sangue de Cristo venha nos limpar. E, Senhor, venha nos revelar, Senhor, a verdade segundo a tua ótica e segundo a palavra de Deus. A tua verdade, Senhor. Venha convencer-nos dela, teu Espírito Santo venha nos convencer do nosso pecado para sermos curadas. Nossa família, a igreja, a curar as nações, o mundo, Senhor. Todos precisamos de Ti muito, Senhor. No nome de Jesus. Amém. Queridos, olha só, nós vamos ler, capítulo 10, nós vamos ler Lucas 18, a parábola do fariseu e do publicano. Nós vamos ler do Lucas 18, versículo 9 até o versículo 14. Diz assim: propôs também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar, um fariseu e outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo dessa forma: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. O publicano estava em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, sê propício a mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para sua casa, e não aquele. Porque todo o que se exalta será humilhado, mas aquele que se humilha será exaltado. Nós temos aqui uma parábola que Jesus fala do fariseu e do publicano. E eu queria ler ainda, tem mais um versículo que eu queria ler, 1 João, maravilhoso esse versículo, queridos. 1 João, e é para nós meditarmos, né, mastigarmos, ruminarmos, porque é muita verdade, para a nossa cabecinha, né? Aqui diz assim, ó, versículo 8, 1 João 1, 8. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemos a Deus mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Então, nós percebemos que rapidamente nós podemos entrar no espírito religioso. O que é o espírito religioso? É eu
ser um ator. Hipocrisia vem de ser um ator, uma atriz, uma representante, né? É uma representante, não, é aquilo que eu represento e não tenho na minha essência. Então, isso é uma coisa terrível, porque eu falo, mas o que sai de mim não é o que eu falo. Otmani, no seu livro Liberação do Espírito, ele fala que toda pessoa, quando está falando, ela sai alguma coisa dela. Então, ou testifica que o que ela fala é verdade, ou que está havendo desarmonia entre o que fala e o que vive. E isso é muito triste. E quando existe isso, eu preciso de arrependimento. Quando eu vejo que esse espírito religioso, pegajoso, é igual aquela gosma, né? Aquela meleca que as crianças gostam de brincar, tá? Eu quero o sangue de Jesus. Eu falei, Senhor, preciso da tua verdade e do teu arrependimento. Aqui fala que quando eu afirmo a minha inocência, 1 João 1,10. Quando eu digo que não é comigo, Senhor, o que o Senhor está falando não tem nada a ver comigo. Eu estou afirmando minha inocência e fazendo Deus mentiroso. Quantas vezes o Senhor falou, ó, Rose, tá errado aqui? Não, Senhor, o Senhor está enganado, isso é com outra pessoa, eu não sou assim. Então, quando eu afirmo minha inocência, esse espírito religioso já está em mim. Então, nós vamos ver que aqui nós vemos dois homens que subiram ao templo para orar. Um era fariseu, era doutor da lei, conhecia o Torá, conhecia a Bíblia, o Velho Testamento. E tinha um que ele era o fariseu, que era o religioso, e tinha um que era o publicano. O publicano era um judeu que ele, quando vieram os romanos e tomaram Israel, né, como tomaram Israel, eles precisaram de homens lá de Israel que fossem comprados. Então eles pediam de impostos, vamos supor, R$ 100. Só que os romanos pediam para que os publicanos, que eram cobradores de impostos, cobrarem R$ 100 do povo. Só que os publicanos cobravam 200 e ficavam com 100 e davam 100 para os romanos. Então o povo não gostava dos publicanos porque eles eram sinônimo de ladrão, né? De ladrão, de mercenário, né? Mercenários. Então aqui está dizendo muito sério que havia dois homens que subiram ao templo para orar. E nós vamos ver as duas atitudes dele, né? Então, eu gostaria que nós meditássemos quem que nós estamos sendo, o fariseu ou o publicano, né? Então, muitas vezes, Deus está querendo mostrar e querendo que nós nos humilhemos e reconheçamos o quanto de farisaico há dentro de nós, os fariseus, né? Que falavam coisas que Deus condenava, né? Falavam e não acreditavam que eram aquilo por causa da justiça própria. Por isso que aqui começa o texto que confiavam em si mesmo e nas suas justiças. Então, queridos, por exemplo, eu dou uma cesta básica no Natal para alguém e eu estou com muita raiva do meu esposo ou de algum irmão. A cesta que eu dei não perdoa a raiva que eu tô. Eu preciso de arrependimento. Senão Jesus não precisava vir. Se eu posso comprar a Deus com cestas, com bondades, Jesus não precisava vir e nem precisava morrer por mim na cruz do Calvário. É sério, não é? Então, nós queremos, com a justiça própria nossa, queremos, assim, burlar, né? Quer dizer, queremos barganhar com Deus. Essa é a palavra, barganhar. Muito triste. Então, nós vamos ver que Deus, como Deus vê o nosso coração. Quando a gente começa a entender a verdade pelo ângulo de Deus, nós começamos a ver
compreender o que se passa no nosso coração. Tem muitas frases no Facebook, nas redes sociais, você tem que ir pelo coração. A Bíblia fala que não. Lá em Jeremias 17:9 fala assim que enganoso é o coração mais do que todas as coisas e desesperadamente corrupto. É, nós somos, nós somos feitos, de acordo com segunda, 1 Tessalonicenses 5:23, nós somos feitos de três partes. Nós somos o corpo, a alma é o que eu penso, o que eu sinto e minha vontade. E somos o espírito, que Deus nos deu semelhante a ele. Agora, a nossa alma, ela é perigosa. É os sentimentos, nossa mente, né? Nossos pensamentos e a nossa vontade. Então, Jesus falou em Jeremias primeiro fala que o coração é enganoso e corrupto. Porque ele me engana. O que faz uma pessoa, por exemplo, não ter dinheiro que fica lá, porque a alma, o coração deixa a pessoa louca. O que faz uma pessoa fechar a casa e ligar o gás e explodir a casa porque não tem dinheiro? Ou o que faz uma mulher deixar os filhos, o marido, a família ir com outro? A alma é louca. E depois se arrependem, pagam um preço muito alto. Eu faço aconselhamento e eu vejo depois a dificuldade por quebrar a lei de Deus. Porque existe, a lei de Deus foi feita para nos proteger. Nós quebramos, sentimos as consequências, efeitos e precisamos de arrependimento. Então, a alma, o coração é louco. Então, você precisa ir pelo Espírito de Deus. O que Deus diz? E não pelo que você pensa que é certo, porque o teu coração te engana. O coração nosso nos engana. Por isso que eu preciso pedir direção de Deus. Em Mateus 15 fala, Jesus falou que do coração do homem procedem os maus desígnios. Então, pode ser de qualquer um, meu, o seu, todo o coração procedem, ó, a prostituição, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as malícias, o dolo, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Mateus tem Mateus 15 e Marcos 7, né? Então, Paulo também fala que as obras da carne são conhecidas como impureza, prostituição, feitiçaria, idolatria, lascívia, ciúmes, iras, discórdias, facções, dissensões, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a essa, né, que não herdarão o reino de Deus. Gálatas 5, 19 e 21. Que quadro doloroso. Esse é o quadro do nosso coração. O coração tá. Então, aí a pergunta: por que alguns não aparecem evidentemente isso? Porque tudo é aquilo que eu alimento. Então, eu tenho um problema sério, vamos lá, de prostituição. Aí eu fico assistindo filme, vendo revistas, vendo sites pornográficos. O que acontece? Eu estou alimentando. Então, o feto cresce e dá à luz, e o pecado gera morte. A gente vê quantos crimes, né, de pessoas que foram traídas, quantos assassinatos, né? Então, nós vamos ver que quando eu alimento, tem um livro que se chama O Médico e o Monstro, e o Dr. Jekyll era um homem conceituado e ele tinha as inclinações da carne meio bastante obscuras. Ele tinha tudo isso e não sabia o que fazer. Então ele se transformou no monstro Hyde e de dia ele era o Dr. Jack, um homem respeitado, e à noite ele fazia coisas horríveis. Ele alimentou tanto o Hyde que o Hyde eliminou o Dr. Jack. Então, quando eu alimento, tem gente que fala assim: não consigo. Não consegue porque você alimenta, né? Aqui começam os pensamentos. A Bíblia fala que eu preciso renovar minha mente. Se eu não renovar minha mente com as coisas de Deus, ela vai se perdendo. Então, do coração do homem procedem os maus desígnios.
E eu não vejo assim, me acho tão justa, tão boa. Imagine que tem um negócio desse, tem. Meu coração também, é só alimentar que começa a vir. Só eu alimentar. Então, queridos, o que que você tem alimentado o seu coração, né? Do que você tem com a palavra de Deus, com os valores deste mundo, com os maus conselhos, né? Então, aqui diz também que é difícil crer que essas coisas possam provir do coração de ministros, evangelistas, obreiros cristãos, mas é verdade. Toda pessoa tem um coração cheio disso. O que importa é o que ela faz com isso. Se ela alimentar, vai crescer e vai virar um feto e vai nascer. Se ela alimentar-se com a palavra de Deus, eles vão ficar ali sem crescer e sem gerar e sem dar a luz ao pecado. Olha só, então, nós vamos ver que se permitirmos que Cristo seja a nossa justiça, a nossa santidade, o nosso tudo, nisso resiste a vitória. Se eu pedir o sangue de Jesus na minha mente, no meu coração, para Deus me guardar dessas coisas, Deus vai guardar. Aleluia. Ó, diante da descrição que Deus faz do coração humano, podemos ver que foi o fariseu o que o fariseu fez. Ele fala: graças te dou porque eu não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros. Então, olha só, ele ainda usa Deus. Graças te dou porque eu não sou. Só que a Bíblia diz que é. A Bíblia fala que no meu coração tem o roubo, a injustiça, o adultério, e ele estava negando, fazendo Deus mentiroso, quando ele diz: graças a Deus que eu não sou. Ele realmente declarou a sua inocência, e Deus era mentiroso. Sério, né, queridos? Que coisa séria, que coisa séria. E Deus diz que existe em cada coração. Na verdade, ele estava dizendo: essas coisas são sem dúvida verdadeiras a respeito de outros homens. Este publicano agora mesmo que está confessando: mas, Senhor, eu não sou culpado delas. Né? Que coisa triste, não é? Que coisa triste. Ele estava vendo, e o que o diabo sempre mostra é o erro do outro. A gente está vendo desde o capítulo 1, né? Mas eu não sou culpado delas. Eu lembro que, e desde pequenininha, a gente já tem isso, né? Desde Adão, e depois vai desenvolvendo essas coisas, porque a palavra de Deus, ela é uma água que limpa. O chuveiro lava fora, mas a palavra é poderosa para lavar e nos deixar limpos. Oh, glória a Deus, né? Eu lembro que quando eu era meu pai, ele trabalhava com clientes que viajavam muito. E e havia um amigo dele, cliente, que ele trazia não perfumes assim, pequenos de Paris, porque Paris é a coisa mais maravilhosa sobre perfumes, não é? E ele trazia litros, e ele trouxe 1 litro de perfume para a mamãe. E estava no guarda-roupa e eu fui mexer. E caiu e quebrou o vidro. Meus queridos, minhas queridas, eu quase morri. Aí nós usávamos muito creolina, não sei se vocês usavam para desinfetar. Aí o que que eu fiz? Falei, ai, minha mãe vai me matar, não sei o que. Aí eu pus creolina para que abafasse o cheiro do perfume francês. Vocês devem ter noção, né? Maravilhoso. E eu fiquei, daí minha mãe falou, o que aconteceu? Não sei o que. Eu não, eu firmei minha inocência. Não, eu não. E eu lembro que isso me veio muito forte depois da minha conversão, que eu confessei para minha mãe, depois que eu tinha feito. Mas olha que interessante, a primeira coisa é negar que essas coisas existem no nosso coração. Imagina, eu sou uma filha tão legal, ai, eu não vou falar se a minha mãe vai me acabar comigo, não sei o quê. E nós afirmamos nossa inocência. Esse fariseu, ele estava afirmando a inocência dele, não é verdade? E em 1 João 1,10 ele estava fazendo Deus mentiroso e que ele era inocente. E porque, olha só, temos a certeza que ele era absolutamente sincero. É tão interessante que
Paulo fala que enquanto houver esse véu que nos separa de Deus, impede de nós vermos. Por isso que a necessidade básica nossa é conhecermos a Deus e quem somos. Então, quando nós começamos a conhecer Deus, a luz dele é tão forte que mostra quem realmente somos. Então, havia um véu. Ele estava falando sinceramente. Aí você fala, mas como, Rose? Como é que ele estava falando sinceramente e estava mentindo e fazendo Deus mentiroso? É que ele estava tão longe da luz, que é Jesus, que ele não conseguia ver mais os pecados dele. Lá em Apocalipse 2, né, fala assim, lembra-te de onde caíste, arrepende-te. Quando a gente vai pecando de uma forma assim contínua, a Bíblia fala que o candeeiro, que é o Espírito Santo, é removido. E é o Espírito Santo que me convence, lá em João 16:8, do pecado, da justiça e do juízo. Então, aí eu já não tenho mais noção do que estou fazendo. Então, eu já não vejo nada. A Bíblia fala que andar nas trevas, lá em 1 João 2:9, diz assim: andar nas trevas é quando eu tenho problema com as pessoas. Faço coisas para as pessoas e não acho que fiz. Eu rompo a comunhão com as pessoas e logicamente com Deus, né? Impossível não ficar bem com os outros e ficar com Deus, né? Quando eu rompo com meu irmão, eu também rompo com Deus. Olha só, então ele falou, Senhor, ele deve ter culpa. Esse publicano está confessando porque ele deve estar cheio de culpa. Mas eu, Senhor, eu não faço nada disso, eu não tenho cometido pecado, né? Eu estou fazendo a Deus mentiroso, que Deus está mostrando, né? Lá na palavra, que nós temos essas coisas. Entretanto, temos certeza de que ele era absolutamente sincero. Ele viveu tanto tempo no engano que ele já se enganava a si mesmo. Que coisa triste, né? Tiago 1 fala, enganando o próprio coração. Eu afirmo categoricamente que não sou, que não fiz aquilo, quando na verdade fiz. Que coisa triste, né? Quando a gente querer enganar os outros, parece que é fácil, mas enganar nós mesmos. Então, queria realmente ser inocente daquelas coisas. Na verdade, ele estava atribuindo a Deus sua inocência imaginária ao dizer graças te dou. E ele estava até chamando Deus, né, como testemunha de que ele não fazia nada daquilo, né, que ele não tinha aquilo. A palavra de Deus, porém, ainda o condenava. Olha só que forte. A palavra de Deus, mas ele simplesmente não percebia. Meus irmãos, que coisa triste, né? Então, o publicano bateu no peito e confessou seu pecado. Não é porque ele pecava mais que o outro, que o fariseu. É tão somente, eu achei demais esse verbo, queridos, é tão somente porque ele viu, não é? Aquilo que Deus diz ser a triste realidade a seu respeito. Olha só, ele viu, e é tão interessante que é uma revelação mesmo, porque a gente não consegue ver. Quando Deus traz aquilo que nós temos aqui dentro, nós ficamos surpresos. Para mim, foi uma trombada de caminhão. Quando eu me achava que eu era tão justa como filha, eu limpava as coisas, eu ia para a faculdade, eu era boa aluna, eu não dava trabalho para minha mãe, tudo isso na minha cabeça, eu fazia as coisas. Aí, quando eu vi a verdade, o Senhor trouxe que eu era uma assassina, porque quantas vezes eu matava meu pai com a raiva que eu tinha. A Bíblia fala que aquele que odeia é assassino. Nunca me achar como assassina. Então, é uma trombada de caminhão. Então, quando eu vi quem eu era, ai, levei um susto. E bendito seja Deus que teve paciência de me colocar à luz dele para que eu pudesse ver. Bendito seja o Espírito Santo. Então aqui ele fala que
ele viu, ele não é que ele tinha mais pecado que o fariseu, mas é que ele viu aquilo que Deus disse era triste realidade a seu respeito, e o fariseu não. E você, meu querido, você consegue ver que todas essas coisas estão no seu coração ou você se acha uma pessoa muito justa? Então, aqui diz que não é o publicano viu o que tinha no coração dele, não porque ele pecava mais que o fariseu, mas porque ele viu o que Deus dizia, ele concordou com Deus, o que Deus dizia na palavra. Todo homem é pecador e tem essas coisas no coração. Todo. O fariseu ainda pensava que a ausência de certos pecados externos é tudo o que Deus exige. Ainda não entendera que Deus olha não para a aparência externa, mas para o coração. 1 Samuel 17, 6. Às vezes a gente pega assim esse texto dizendo que eu nunca não durmo com uma pessoa, mas estou olhando com lascívia para alguém. Então, eu estou adulterando com ela. Eu não roubo, mas aí fico devendo para as pessoas e não dou satisfação, né? Então, nós vamos ver que Deus, ele olha, ele vê o coração. Ele considera o olhar cobiçoso como igual ao adultério, Mateus 5, a atitude de ressentimento e ódio como homicídio, que ele disse para mim, né? E a atitude de ressentimento, né, como o homicídio, 1 João 3,15, a inveja como o próprio roubo, que a gente fica desejando a coisa do outro, para Deus é roubo. E as insignificantes arbitrariedades no lar, tão más como as transações gananciosas de negócio. Quando a gente fica trazendo problema, né, assim, de relacionamento com o esposo, com os filhos, muito triste. Quantas vezes temos também afirmado nossa inocência quando Deus deu convicção a outros e quando era desejo dele trazer-nos convicção também? Na verdade, dizemos, essas coisas podem ser verdadeiras em outros, mas não em mim. E podemos ter dito isso com muita sinceridade. Então, às vezes, Deus traz algumas coisas para as pessoas e para nos falar, nós não ouvimos, né? Talvez tenhamos desprezado outras pessoas que se humilharam e fizeram confissões com o propósito de endireitar sua vida. Mas, nossa, olha o que a pessoa fez, que coisa horrível. Ela fica surpresa, fica indignada. Quando a pessoa está confessando os erros, fica indignada, escandalizada. Quando, na verdade, eu não vejo que tudo isso está no meu coração e que aquela pessoa teve coragem de falar. Ou pode ser que tenhamos realmente nos alegrado por elas terem sido abençoadas, mas o que quer que seja, não nos parece que haja alguma coisa em nossa vida para nos levar ao quebrantamento. Ah, que bem, essa pessoa confessou tudo, mas tudo isso não é comigo, é com ela. Ela errou, tudo bem, mas eu estou com um problema. Eu não tenho erro nenhum. Sério, né? E, amados, se nós nos sentimos inocentes sem ter o que nos quebrantar, não quer dizer que essas coisas não estejam lá, simplesmente que não conseguimos vê-las. Ó, isso aqui é tremendo, irmãos. Olha só. Então, quando nós ouvimos testemunhos de quebrantamento, então, e ficamos indiferentes, não é que aquelas coisas não estejam aqui, é que eu não consigo ver o quão mal eu estou. Temos vivido um ambiente de ilusão a respeito de nós mesmos. Olha, olha que interessante, que Deus tem de ser verdadeiro em tudo o que diz sobre nós. De uma forma ou de outra, ele vê coisas essas coisas estão operando em nós, a menos que tenhamos reconhecido e permitido que Deus cuide delas. Essas coisas ficam operando em nós, a menos que nós temos reconhecido, permitido e nos arrependido, né, disso. Egoísmo inconsciente, orgulho e presunção, inveja, ressentimento, impaciência, reserva, medo, timidez, desonestidade, fraude, impureza, lascívia. E se não é uma coisa, é outra, mas estamos cegos a tudo isso. Talvez estejamos tão ocupados
com a ofensa que o outro nos fez, que não percebamos que estamos pecando contra Cristo por não estarmos dispostos a aceitá-la com mansidão e humildade. Aí olha que interessante, nós estamos tão preocupados com a ofensa que alguém nos faz, que nós não conseguimos ver o que está aqui dentro, que nós estamos sentindo por essa pessoa. E não estamos aceitando ela com humildade, não estamos tendo o coração perdoador. Vendo tão claramente como a outra pessoa deseja que sua vontade prevaleça, eu vejo claramente que a outra pessoa quer que a vontade prevaleça, mas não vejo que eu também quero que a minha vontade prevaleça, né? Quero que a minha vontade prevaleça igualmente. Contudo, sabemos que falta algo à nossa vida. A gente sabe que está faltando algo, mas não conseguimos ver. E é aí que nós precisamos pedir. Senhor, Isaías, lá no capítulo 6, quando ele viu o Senhor no templo, ele falou, ai de mim, que sou pecador. No 5, ele falava que todo mundo era errado. Ai, porque fulano faz isso, cicrano faz isso. E quando ele viu o Senhor, ele se enxergou. Então, nós vamos ver que, olha que sério, de algum modo não estamos em comunhão vital com Deus. Falta-nos vigor espiritual, nosso serviço não dá evidência do sobrenatural. O pecado inconsciente é igualmente pecado aos olhos de Deus e nos separa de Deus. O pecado em questão pode ser uma coisa pequenina, que Deus nos mostrará prontamente se pedirmos a Ele. Se nós pedirmos ao Senhor, Ele vai nos trazer. E olha que interessante. Então, essa parte de ver, né? De ver, pedir a Deus para tirar o véu, para nós vermos o que está dentro de nós. E isso aqui também é muito importante, queridos. Ainda há outro erro em que incidimos quando não estamos prontos a reconhecer a verdade do que Deus diz a respeito do coração humano. Não somente afirmamos nossa própria inocência, mas muitas vezes afirmamos a inocência dos nossos queridos. Então, muitas vezes quero proteger. E quando você protege alguém da sua família, seus filhos, do erro deles, você assinou o tratado de morte sobre a sua vida e a sua família. Sério, isso aí Deus me falou tão forte. Teve um momento na minha vida que eu precisei, assim, tomar uma decisão. Era a minha família, mas o que é errado, é errado. O que é certo, é errado. O que é certo. E eu precisava da luz de Cristo. Porque veja bem, quando o meu filho, por exemplo, ou alguém da minha casa está errando, se eu não sei, se eu afirmo a inocência deles, eu não vou para o altar de Deus pedir perdão pelos pecados, primeiro meus e dele, para Deus tirar a consequência, a ira que vai vir sobre ele. Meus irmãos, é muito sério, é para a gente chorar. Então eu preciso saber a verdade, mas quando eu sei a verdade, eu fico, ai, eu fico me fazendo de vítima. Ai, porque a pessoa foi fazer isso comigo? E fico me sentindo a pessoa que fez que é. E eu preciso entender isso para me pôr no lugar da minha família e pedir perdão. Primeiro pelos meus pecados e depois do dela. Quando eu afirmo a inocência, não precisa ser remido. E aí as consequências vêm. Quando eu sei, por isso que amar é saber toda a verdade sobre a pessoa. Por quê? Eu preciso saber toda a verdade. A esposa, quando começa a saber toda a verdade sobre o marido, e não afirmar inocente, não, ele não fez. Quando eu reconheço toda a verdade, peço a Deus para trazer, porque Deus revela, não para acusá-lo, não para condená-lo, mas para entrar na brecha, para eu me pôr no lugar, como Daniel 9, Neemias 9 fez com o povo de Israel. Senhor, nós temos pecado, por isso que esse mal veio sobre nós. Que o Senhor nos perdoe, que o Senhor tenha misericórdia
Que o Senhor, na tua ira, lembre da tua misericórdia. Quando eu sei a verdade sobre alguém da minha casa ou alguém da igreja, eu posso, primeiro eu preciso tirar o argueiro, né, da minha, se eu sentir raiva, porque normalmente nós ficamos com raiva quando alguém peca. Na verdade, nós esquecemos que o nosso coração, quando a gente entende, não afirma a nossa inocência e sabe que o nosso coração é o que Deus diz lá em Mateus 15 e Marcos 7, nós ficamos humildes e pedimos a misericórdia, como Daniel fez. Aí foi reconstruído os muros. Aquilo que a Babilônia tinha destruído o povo de Israel, Daniel, quando orou, pedindo perdão, e aí nossa casa é construída. Quando a gente para de se condenar e a se acusar e começamos a confessar os nossos pecados e daqueles que estão quebrando a lei de Deus. Por isso, se eu afirmo inocência, minha família não está quebrando a lei de Deus, então vai vir as consequências, porque eu falando que ela não quebrou, eu estou fazendo a Deus mentiroso. Porque o mal vem quando nós quebramos a lei de Deus. E eu preciso, muitas vezes, várias vezes, eu peço, Senhor, o que tiver errado, quero saber, porque eu quero que o Senhor nos perdoe. Então, quando eu sei alguma coisa, quando eu amo, eu preciso saber a verdade. E não ficar falando, ai, estou decepcionada, como se a pessoa fosse Deus. Meu marido não é Deus, meus filhos não são deuses, eles também são humanos. Então eu preciso saber a verdade para confessar os pecados, enquanto eles não entendem, não reconhecem, eu confessar o pecado por eles. Primeiro os meus, depois deles. Então olha só, quando eu afirmo a inocência, eu assino a destruição. Sério, né? Muito sério, muito sério. Não gostamos de vê-los sendo convencidos e humilhados e nos apressamos a defendê-los. Não queremos que eles confessem nada. Não só estamos vivendo num ambiente de ilusão quanto a nós mesmos, mas a despeito deles também não queremos vê-lo desfeito. Mas só o estamos defendendo contra Deus, fazendo Deus mentiroso, quando os defendemos como fazemos em nossa própria defesa e impedindo de receberem a bênção, como nós também deixamos de recebê-lo. Então, quando eu afirmo inocência, quando meu filho errou, quando minha filha errou, quando meu marido errou, eu estou simplesmente deixando de receber a bênção de Deus. Porque não é os pecados que nos separam de Deus. Então nós precisamos ser intercessoras, nós precisamos ser intercessores, né? Primeiro dos nossos pecados, depois da nossa casa. Só uma fome profunda da verdadeira comunhão com Deus nos disporá a clamar por Ele, por sua luz reveladora, e a obedecer-lhe quando nos for concedido. Só mesmo uma fome profunda de Deus que vai nos fazer buscá-lo e buscá-lo de todo o coração e pedir perdão daquilo que está errado no nosso coração e no coração da nossa família. Justificando a Deus, olha só que coisa maravilhosa. Visto isto nos leva ao publicano. Tendo em mente tudo o que Deus diz do coração humano, podemos ver que sua confissão de pecado foi simplesmente uma admissão do que Deus disse que dele era verdade. Então, quando ele fala, Senhor, ser propício a mim, ser propício é sacrifício, é o sangue. Olha só, ele batia no peito e reconhecia os pecados. Ele sabia que ele era um roubador, que ele era um mentiroso, e ele pedia perdão a Deus. Talvez como o fariseu, ele não acreditasse antes o que Deus disse a seu respeito, mas o Espírito Santo mostrou ao publicano, mostrou a vida que, mostrou coisas na vida que provam que Deus está certo, e ele foi quebrantado. Quando Deus, por isso que o Espírito Santo, quando a luz de Jesus vem e o Espírito Santo mostra, não tem como a gente ficar igual, não tem.
Não tem como a gente não reconhecer e chorar muito, né? Porque quando Deus traz, a gente chora. Eu lembro que uma vez Deus trouxe uma convicção de erro. Para mim, eu era a pessoa mais imunda de toda a terra. Sei que eu chorei 5 dias seguidos. Pensei que eu ia morrer de tanta luz que havia, de tanta luz. E a primeira coisa que eu fiz quando saí de lá foi começar a fazer acertos. Ali eu fiz com Deus e depois com as pessoas que eu precisava. Então, queridos, e é uma experiência gloriosa, porque quando Deus mostra, Ele mostra. E não tem sombra de dúvida. Glória a Deus. Então, nós vamos ver que Deus mostrou coisas, né, para o fariseu e ele reconheceu. Ele não só ele pediu a justiça de Deus sobre ele em tudo que disse, mas sem dúvida ele pediu a justiça em todo o castigo que trouxe sobre ele. Então ele pedia a justiça do sangue de Jesus, porque vem as consequências, não é, do nosso erro. Então ele falava: Senhor, eu quero que o Senhor me perdoe e que o Senhor perdoe também para que as consequências sejam tiradas. Jerusalém tinha pecado contra o Senhor, Israel tinha pecado e o rei Nabucodonosor invadiu ali. E Daniel entrou em intercessão, Neemias, Esdras, e reconheciam que tudo aquilo tinha vindo sobre eles porque quebraram a lei de Deus. Então, houve consequências. Então, a oração de Neemias poderia ter sido muito bem a sua. Olha só, eu amo. Capítulo 9 de Neemias, Esdras 9, Daniel 9, eu fico lendo muitas vezes. E diz assim: porque tu és justo em tudo quanto tem vindo sobre nós, pois tu fielmente procedeste, e nós perversamente. Neemias 9:33. E mais adiante ele fala assim: Senhor, até o que veio ainda é pouco do muito que nós merecemos. Ainda, olha só, ele aqui, porque normalmente quando vem as consequências, né, nós agimos como queremos. E quando vem as consequências, nós começamos: porque se Deus é justo, como é que veio tudo isso sobre mim? E começamos a nos fazer de coitadinhos, porque o salário do pecado é destruidor. Por isso que eu preciso saber o pecado da minha casa, para que a destruição não venha, para que Deus tenha misericórdia de nós, para que Deus tenha graça sobre nós e não ficarmos lamentando depois, como nos fazendo de inocentes, né? E Deus é injusto. Deus é injusto porque veio sobre mim. Olha o histórico, né? Vê o que Deus é totalmente justo. Por que veio? Quebramos as suas leis. As suas leis nos protegem. Quando nós quebramos, nós abrimos as portas. Por isso que nós precisamos fechá-las, e isso só com o arrependimento e o sangue de Cristo. Então, essa sempre a natureza da verdadeira confissão de pecado, né? O verdadeiro quebrantamento é a confissão de que meu pecado não é simplesmente um erro, um deslize, algo inteiramente estranho ao meu coração. Não costumo ter tais pensamentos ou fazer tais coisas, né? Ai, fico cheia de desculpa, né? Mas que se trata de algo que revela o eu real. Sério. E que me revela como pessoa orgulhosa, corrompida, impura, que Deus diz que eu sou. E que eu costumo, de fato, ter esses pensamentos e fazer essas coisas. Foi nesses termos que Davi confessou seu pecado quando orou: pequei contra ti somente, e fiz o que era mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Salmo 51:4. Não temamos, pois, fazer tal confissão, quando Deus nos convencer de que a devemos fazer, pensando que isso vai decepcionar Jesus. O contrário é que é verdadeiro. De uma confissão assim, Deus recebe glória, porque o declaramos justo. Isso nos traz uma nova experiência de vitória em Cristo, porque expressa de novo a verdade de que em mim, na minha carne, não habita bem nenhum. Romanos 7:18. E nos conduz a um lugar em que desistimos do esforço
de santificar o nosso incorrigível eu. Ah, não fiz isso, fiz isso sem querer, fiz isso, eu não sou assim, sempre afirmando a nossa inocência. Quando nós confessamos a Deus a verdade do que Ele diz que somos, o que acontece? Jesus, como nossa santidade, né, o nosso, né, Jesus vem com a sua santidade e sua vida para ser a nossa vida. O publicano fez algo mais do que justificar a Deus. Ele apontou para o sacrifício no altar e, ao fazê-lo, ele achou paz com Deus e purificação do pecado. Isto sobressai, isso sobressai literalmente das palavras que ele pronunciou: ó Deus, sê propício a mim, pecador. Para o judeu, o único modo pelo qual Deus podia ser propício era através do sacrifício. E com toda a probabilidade, naquele momento, o cordeiro para o holocausto diário estava sendo oferecido no altar do templo. Conosco se dá o mesmo. Só chegaremos a essa posição do quebrantamento quando Deus nos mostrar o cordeiro divino na cruz do Calvário, expiando os nossos pecados pelo derramamento do seu sangue. O Deus que declara antecipadamente o que somos providencia de antemão perdão para o nosso pecado. Glória a Deus, Senhor. Glória a Deus, aleluia. O Deus, né, que ele providencia, o Deus ele que declara antecipadamente o que somos, providencia de antemão perdão para o nosso pecado. Jesus foi o Cordeiro de Deus sacrificado pelos nossos pecados desde a fundação do mundo. E nele ele levou humildemente, ele se fez pecado por amor a mim, Rose. E eu sou muito grata a Deus por isso. Na medida em que eu, em verdadeiro quebrantamento, confesso e coloco a minha fé em seu sangue, os meus pecados são purificados e desaparecem. A paz de Deus vem, então, sobre meu coração. A comunhão com Deus é imediatamente restaurada. Eu ando com Ele sem reservas. E andar sem reservas, ter intimidade com Deus, é falar a verdade sobre os nossos pecados, sobre as nossas fraquezas. Esse modo simples de nos dispormos a justificar a Deus e ver o poder purificador do sangue traz a nosso alcance, como nunca antes, um andar íntimo com Jesus, um habitar constante com Ele, no Santo dos Santos. Então, olha que coisa mais maravilhosa. Vocês e eu podemos falar intimamente com Deus e saber que Ele perdoa os nossos pecados. E ao passo que andarmos na luz com Ele estará mostrando o tempo todo o princípio das coisas que, se permitirmos que aconteçam, irão entristecê-lo e impedir a corrente de sua vida em nós. Coisas que são a expressão daquele eu velho e orgulhoso para o qual Deus só tem julgamento. Em caso nenhum, devemos defender nossa inocência ou relação ao que Ele nos mostra. O tempo todo devemos estar prontos para pedir a justiça dele e dizer: Tu estás certo? Senhor, isso simplesmente mostra o que eu sou. Estar disposto a entregar tudo a ele para a purificação. Ao fazermos isto, verificaremos que seu precioso sangue nos purifica continuamente do pecado e Jesus pode nos encher constantemente do seu Espírito. Isto exige que sejamos pessoas de espírito quebrantado e contrito, isto é, pessoas dispostas a que se lhes aponte as menores coisas, mas é desses que Deus diz que com ele habitam no alto e santo lugar, os quais experimentam o avivamento contínuo. Então, o que escolheremos? Afirmar nossa inocência e voltar para casa sem a bênção, de alma seca e fora da comunhão com Deus, ou justificar a Deus, admitir nosso pecado, colocar debaixo do sangue, encontrar paz e vitória debaixo do sangue de Jesus. Então, meus queridos, se nós entregamos nossa vida para Cristo, nós sabemos que há uma soberania de Deus sobre nós.
Então, tudo que nos acontece, qualquer pessoa que chega para falar alguma coisa, a primeira coisa que Deus fala, às vezes eu fico ouvindo algumas coisas assim, o Senhor, que eu queira me sentir injustiçada. O Senhor fala assim, eu estou dormindo, o que eu quero ensinar para você? Deus fala comigo assim. Aí a pessoa está falando um monte de coisa, aí o Senhor falou, eu quero ver a tua reação. Porque, queridos, a nossa reação nos entrega. Eu posso dizer, não, não sinto nada, não estou sentindo nada. Mas a nossa reação diante do que a pessoa falou, diante do que a pessoa fez, nos entrega. E o que vai nos destruir não é o que a pessoa falou, é justamente a minha reação. Então, quando eu admito aquilo que o Espírito Santo está mostrando, olha o que está entrando aí. Senhor, é verdade. Estou chateada, estou magoada, quero que o Senhor me perdoe. Aí a presença do Senhor volta. Quando eu afirmo minha inocência, não, foi a pessoa que começou, eu não fiz nada. Eu tenho que escolher ou afirmar minha inocência ou admitir o meu pecado e voltar com a paz de Deus, com a paz de Cristo, purificada com o sangue de Jesus. Não é verdade? Eu preciso aprender a escolher. Então, quando você escolhe afirmar sua inocência, você vai ver a perturbação de espírito, que o diabo vai ter espaço de te condenar, você vai ficar uma pilha nervosa, nervosos, porque você não tem nada. Se não tem nada, por que está tão perturbado? Então, quando nós admitimos o que o Espírito está falando, nós ficamos bem. Louvado seja Deus que nos perdoa, louvado seja Deus que nos tira o espírito religioso, de negar, de fazer Deus mentiroso, de negar a nossa natureza porque quando eu nego, eu não preciso do sangue, né? E é o sangue que derrota as obras malignas e as obras que querem me destruir. É o sangue de Jesus que nos perdoa, aleluia. Queridos, o que você vai fazer? Afirmar a sua inocência dos seus e deixar a casa cair? Ou, na verdade, concordar com Deus, porque daí Deus tem um grande livramento para mim, para você e para nossa casa. Que Deus tem tido misericórdia de nós e da nossa família, não é por merecimento, mas é pelo bendito sangue de Cristo. A Ele toda a glória, todo louvor, a Ele nosso amor eterno, a nossa aliança, a Ele toda a nossa vida e toda a nossa descendência, adorando ao Senhor da glória. A Ele, nosso amor eterno, aleluia. Queridos, um beijo grande, terminamos o Senda. Não seja um religioso, não, quero ser também. Quero aprender a admitir os meus pecados, a confessá-los, a me arrepender deles e aceitar o sangue de Cristo que nos purifica de todo pecado. Um beijo grande, Deus abençoe. Um beijo.